título da mensagem de hoje, Vencendo o Cansaço, está lá em Isaías, para você abrir se você quiser. Isaías 32, do 1 ao 8. Isaías 32, verso 1 até o 8. Dois canarinhos cantando hoje, hein? A hora que a Mariana cantou, quase que eu caí para trás da cadeira, hein? Eu não sabia que ela cantava alto desse jeito. Só não... Levei um susto. O pessoal do Ministério de Música, vocês são tão bons, irmãos, que assim, quando a gente vai ouvir a música no original, não tem graça. É legal com vocês. Parabéns, viu? Muito bom. Bruna, Mariana, dois canarinhos hoje. Muito bem. Eu, com todo o meu conhecimento musical, posso afirmar isso com toda certeza. Diz lá a palavra, Isaías 32, 1 a 8. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar e a língua do gago falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa o mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica desse é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Amém? Até aqui. Palavra maravilhosa de Isaías, o dia que Isaías viu no futuro. Amém? Quem é que não quer viver nesse dia que Isaías viu, que ele descreveu? E o título da mensagem de hoje, como já adiantado, é Vencendo o Cansaço. Vencendo o cansaço por meio da boa consciência em Deus. Nós temos aí um traço, né, da nossa sociedade pós-moderna, acho que isso é inegável, não precisa nem de pesquisa para isso, que dificilmente você encontra alguém que não diga que está cansado, certo? Confirmam? Quantos confirmam essa verdade aqui? Né? Dificilmente. Eu não encontro ninguém que não esteja cansado, que não diga, que não afirme ou reclame que está cansado. É muito difícil você encontrar, muito raro você encontrar alguém que diga, não, eu tô bem, estou descansado, está tudo certo. Em geral, as pessoas relatam que estão cansadas, se é que não relatam que já passaram dos seus limites, né? Todos estão muito cansados. É um traço da sociedade, é um traço do nosso momento, o cansaço. Agora, como que nós podemos explicar, talvez, né, do ponto de vista bíblico, tentar esclarecer alguns pontos do que seria realmente esse cansaço? Porque, veja bem, será que esse cansaço é uma questão apenas de dormir? Será que a solução é só dormir? Sabemos que não, né, irmãos? Porque se fosse só dormir, Rivotril está aí para todo mundo, né? É o mais vendido na indústria farmacêutica. Se você for puxar os dados, os remédios mais vendidos são para dormir. Mas mesmo assim as pessoas continuam cansadas. Outros dormem bem e continuam cansados também. Sabemos também que não é apenas uma questão de cansaço físico, porque as pessoas passam o final de semana inteiro em frente à TV sentados, mas continuam cansadas. Também não é uma questão de falta de exercício físico, porque tem pessoas que frequentam a academia, mas continuam cansadas.
não é apenas uma questão de descanso mental, de falta de lazer. Tem pessoas que viajam, tiram férias, descansam, passeiam, continuam cansadas depois do passeio. Não é uma questão de mudanças de rotina, de mudança geográfica, de mudança social, de mudança cultural. As pessoas trocam de casa, trocam de emprego, trocam de estilo de vida, trocam de alimentação, continuam cansadas ao final. Qual seria então o diagnóstico? Como que nós poderíamos definir isso de um ponto de vista bíblico? Boa parte desse cansaço que nós vemos encontra uma raiz muito, muito profunda no coração do homem, que eu vou chamar aqui de endividamento da alma. Endividamento da alma e a quebra da boa consciência em Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso 18. Timóteo diz assim, orientando o seu discípulo: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Vou ler de novo que vale a pena. Combata o bom combate, Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência. A fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram a boa consciência e por isso naufragaram na fé. Só é possível, irmãos, vencer o cansaço se você vencer o endividamento da sua alma. Se você vencer a dívida que você tem consigo mesmo, se você tiver uma boa consciência em Deus. Como é que você se endivida na alma? Como é que você entra numa dívida na sua alma? Quando você vive aquém daquilo que você foi chamado para viver. Quando você sabe na sua consciência, quando você deita a cabeça no travesseiro, que você não entregou o seu melhor para os seus filhos. Você sabe que você não entregou o seu melhor para Deus. Você sabe que você não entregou o seu melhor para a igreja. Você sabe que você não entregou o seu melhor no seu trabalho. Você sabe que você não entregou o seu melhor. É assim que você vai se endividando, porque a sua consciência te cobra. E aí você perde o que Paulo chamou de boa consciência em Deus. Paulo tinha uma boa consciência em Deus. Ele dizia: eu mesmo não me julgo, mas eu tenho uma tranquilidade diante de Deus, que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Na minha consciência nada devo. Na minha consciência eu fiz tudo o que era possível. Na minha consciência eu não me condeno. Esse é o lugar em que nós devemos viver, dando o melhor de nós. Porque se você não viver assim, se você não entregar o seu melhor em todas as áreas da sua vida, você vai viver endividado na sua alma e a sua consciência vai te cobrar e você não terá descanso. Porque a questão de descanso, como nós vimos, não é dormir. A questão de descanso não é você trocar de emprego. A questão de descanso não é nada do que nós vimos, viajar. A questão de descanso é você viver diante de Deus com uma boa consciência. E a prova disso na experiência real da vida, que realmente viver dessa forma, dando o melhor, é o que nos descansa, é que quando você enfim consegue fazer tudo o que você podia fazer, quando você sabe que você deu o seu máximo, o seu melhor em alguma área da sua vida, o que acontece? Você fica mais cansado? Não acontece isso. Você fica o quê? Mais motivado ainda, mais animado ainda, com mais vontade ainda de fazer melhor ainda, não é assim? E quanto mais você deixa desleixado aquilo, alguma área da sua vida, quanto mais você larga, quanto mais você fracassa naquilo, quanto mais você se frustra, mais cansado você fica. Não é verdade? Veja se você concorda comigo na sua experiência pessoal. Me parece ser uma verdade.
Talvez a Mariana consiga me explicar de um ponto de vista mais técnico, já que é psicóloga, mas na minha experiência de atendimentos, é o que eu consigo perceber. Quanto mais a pessoa cuida de uma área, mais ela descansa nessa área. Quanto mais ela se esforça nessa área, mais ela descansa, mais ela está motivada, mais as coisas andam melhores. Então perceba que não é uma questão física, não é uma questão de você relaxar, de você esquecer das coisas. É uma questão de você ter uma boa consciência diante de Deus. É uma questão de você saldar a dívida que está na sua alma. É uma questão de você, enfim, tomar uma decisão. Não fazer uma resolução de ano novo mais uma vez, mas tomar uma decisão hoje de consertar as áreas da sua vida que estão precisando de reparo, que estão precisando de manutenção. Relacionamentos precisam de manutenção constantemente. Nós vivemos numa igreja e constantemente vamos ter atritos, precisa de manutenção. A sua vida conjugal precisa de manutenção. O seu trabalho precisa de manutenção. Você precisa de manutenção. O seu relacionamento com Deus precisa. O que é que na sua área está precisando de manutenção? Onde é que você está devendo? Você sabe que você poderia entregar mais, que você poderia entregar o seu melhor e não tem entregue. Amém? A palavra aqui é libertadora, não é peso. A palavra aqui não é para você ser perfeito, é para você dar o seu melhor, é diferente. Bem diferente. Deus não nos exige perfeição. Ele exige que nós sejamos excelentes, que nós entreguemos o melhor que temos em cada circunstância que temos, de acordo com os recursos que temos. É assim que Ele nos exige. Então chegamos ao ponto crucial aqui do cansaço. Para vencer o cansaço da alma, você precisa fazer como o apóstolo Paulo recomendou, quitar essa dívida na sua alma, para que você tenha uma boa consciência, para que você viva sabendo que você dá o seu melhor em todas as situações da vida. E o texto que nós lemos lá, o texto base em Isaías, o dia que Isaías viu no futuro, esse dia glorioso que Isaías viu no futuro, ele nos dá esperança, porque nós sabemos que um dia tudo funcionará como deve funcionar. No dia que Isaías viu, que nós lemos, tudo vai ser como Deus planejou que fosse, como é a vontade de Deus. E aí então nós teremos o descanso definitivo nessa época. Não sei se no milênio, não sei se no céu, mas no futuro que Isaías viu, nós teremos um descanso definitivo, porque cada homem vai fazer o que deve fazer. Cada homem vai cumprir totalmente o seu dever. Cada homem vai ter uma boa consciência diante de Deus. Cada homem vai dar o seu melhor. Isso é o céu, em que todos fazem exatamente a todo momento o que foram chamados para fazer, em que a todo momento todos fazem o que é certo. Isso é o céu. Só que esse texto, ele não pode ser uma realidade distante para nós. Nós precisamos decidir hoje aqui, se nós vamos tratar esse texto só como uma promessa futura, ou se nós vamos agarrar nesse texto e decidir vivê-lo intensamente no presente. Porque creio que essa seja a vontade de Deus. Se nós vivermos o dia que Isaías viu hoje, nós teremos uma boa consciência em Deus. E aí, enfim, descansaremos. Porque não estaremos em dívida na alma, em dívida na nossa consciência. Amém? Vamos ver então alguns pontos que Isaías nos ajuda a saldarmos essa dívida, a espantarmos esse fantasma que é uma consciência pesada, uma má consciência. Primeiro ponto. Para você vencer o endividamento da alma e o seu cansaço, e para você ter uma boa consciência em Deus, primeiro ponto, assuma a responsabilidade de ser justo e de ser solução na vida das pessoas. Assuma a responsabilidade que você tem de ser justo e de ser solução na vida das pessoas. Eu já quero aqui fazer uma ressalva de início. Você ser justo não significa você ser justo segundo a sua justiça. É a justiça do rei, a justiça do reino. Ser justo de acordo com a justiça de Deus. Primeiro ponto. Diz lá o texto no primeiro versículo aí, ó. Vejam, um rei reinará com retidão. Agora presta atenção aqui.
Um rei reinará com retidão. E príncipes governarão com justiça. Quem são esses príncipes? A igreja, certo? Então um rei reinará, olha o que Isaías está vendo. Um rei reinará com retidão. E príncipes governarão, ou seja, ajudarão o rei a reinar com justiça. Nesse dia. Cada homem será como esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra no deserto. Então cada homem vai servir ao outro, como um verdadeiro esconderijo contra as dificuldades. Vai servir ao outro de alívio, vai ser solução na vida do outro. Vocês percebam que a palavra, o dia que Isaías viu, o dia de Isaías, nos inclui nesse governo. O rei reinará com justiça, mas os seus príncipes também governarão, junto com ele. Nós não estamos fora desse futuro. E esse futuro, ele não vai aparecer do nada. Esse futuro vai sendo construído pela igreja. Está sendo construído já. Vai continuar sendo construído no milênio. E depois nos novos céus e novas terras. E nova terra, melhor dizendo. Não é algo que Deus vai fazer do nada. É algo que vai sendo colocado em nós já. O reino já vai sendo colocado em nós. Esse reino invisível, ele só se torna visível hoje se você governar a sua vida desde hoje com justiça. Com a justiça do rei, do reino. É assim que o reino invisível se torna visível. O reino só se torna uma realidade, o dia que Isaías viu no futuro, só se torna uma realidade hoje se você servir de abrigo para o seu irmão. Se você for sombra no deserto para ele. Aí esse reino se torna uma realidade. Esse futuro brilhante e glorioso que Isaías viu se torna uma verdade hoje. E ele vai sendo construído. E o mundo vai olhando para nós e vai vendo que existe algo diferente. E nós vamos implantando dessa forma o reino de Deus na terra, como é a vontade dele. Não é assim que Jesus nos mandou fazer? Que nós lembrássemos dele até que ele voltasse? Que nós vivêssemos como ele viveu até que ele voltasse? Da mesma forma que Jesus vai entregar o reino a Deus Pai naquele grande dia, nós também precisamos entregar algo para Jesus. Precisamos entregar, preparar, da mesma forma que João Batista preparou a primeira vinda de Jesus, nós precisamos preparar, estarmos preparados e preparar a sua segunda vinda. Porque ele voltará. Ele prometeu que voltaria. E o que é que nós vamos entregar para ele na sua volta? É uma pergunta. Nós precisamos ser encontrados por ele governando com justiça quando ele vier. É para esse futuro que ele está nos preparando. É para esse futuro que o Espírito Santo atua dia após dia em nós. É para esse futuro que o Espírito Santo nos santifica. É para esse futuro que ele nos prepara. Então, quando chegarmos lá, não vai ser do nada, uma transformação do nada. Nós já estamos sendo preparados. Já precisamos viver essa verdade. Perceba, irmãos, que o que cansa na nossa vida, além de nós mesmos sabermos que não temos uma boa consciência, quando nós quebramos a nossa boa consciência, ferimos a nossa consciência, que isso nos cansa, porque não damos o melhor, é também conviver. É conviver com um mundo que também não faz o que deve ser, que também está endividado na alma. Você contrata um profissional para fazer uma obra na sua casa. E você tem que ficar em cima a todo momento, porque você não confia. Porque ele não vai entregar o que ele prometeu para você. Você contrata um profissional de qualquer área. E você tem que ficar em cima, porque você não sabe. Você não consegue confiar, você não descansa nisso. Porque você não confia que ele vai fazer o que ele foi chamado para fazer. Quando você está no trânsito, você dirige pelo outro. Você tem que dirigir defensivamente, porque você não sabe se realmente quando você der seta ele vai te respeitar. Aliás, aqui em Prudente é um absurdo, né? Porque você dá seta aí que o cara acelera mesmo para não te deixar passar. Ou sou só eu que passo esse nervoso?
As pessoas não fazem, estão endividadas. Isso cansa viver num mundo assim. E Isaías está justamente olhando para isso. Ele olha para Israel, para a sua sociedade onde ele vivia, e Isaías está ali profetizando nessa época, numa decadência em Israel, já no final ali do reinado de Israel, em que a decadência moral já tinha entrado. E ele olha para aquela situação, para o reinado que não era um reinado de justiça, para um governo que não era um governo de justiça, e diz: olha, um dia um rei reinará com justiça. Um dia não vai mais ser como é hoje, em que a perversidade come solta, em que ninguém faz o que deveria fazer. Um dia cada homem será como um abrigo contra o vento. É o que ele está dizendo, é o que ele está vendo. É uma promessa de Deus para o seu povo. Um dia o descanso definitivo vai vir. Mas até lá você precisa assumir urgentemente o seu chamado. A responsabilidade é toda sua. A responsabilidade é toda minha, de viver de uma forma justa e de uma forma que nós sejamos abrigo para os nossos irmãos, e não empecilho para os nossos irmãos. Nós precisamos ser sombra para os nossos irmãos no meio do deserto, no meio das suas dificuldades. Esse é o destino final da igreja, irmãos. Esse é o nosso destino glorioso que Deus deu para nós. Dar descanso a um mundo cansado. A missão da igreja é dar descanso a um mundo cansado. A missão da igreja é descansar, que o nosso cansaço descanse o cansaço dos outros. Essa é a missão da igreja. Foi o que Jesus fez. O cansaço dele nos descansou para sempre. Amém? É vivendo assim, com justiça e sendo abrigo, sendo solução na vida do seu irmão, das pessoas, de todos os que cruzarem o seu caminho. É vivendo dessa forma que você vence o cansaço na sua vida. É assim que você vai ter ânimo para viver. É assim que você atinge uma boa consciência em Deus. Amém? Ponto 2. Para vencer o endividamento e o cansaço da alma, e para você ter uma boa consciência em Deus, busque sabedoria de Deus. Diz assim o texto que nós lemos: então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Então naquele dia, os olhos dos que veem realmente verão, não vão estar mais fechados. Os ouvidos de quem ouve realmente escutarão. O que ele está dizendo? Todos vão compreender claramente todas as coisas. A mente daquele que age de forma precipitada, ele vai saber julgar cada situação. Para tudo que nós olharmos à nossa volta, nós vamos compreender plenamente. Nós não vamos analisar, não vai ter mal entendido. Não vai haver boi na linha. Não vai haver chiado. Nós vamos olhar para toda a situação e tudo vai ser muito claro. Não vai ter dúvidas. É isso que ele está dizendo. Todos terão capacidade de análise. Essa é a promessa. Em outras palavras, todos serão sábios. Todos terão sabedoria para lidar com cada situação da vida. E falando em sabedoria, não tem como não citar Salomão, a quem Deus elogiou porque pediu sabedoria a Deus. Salomão não pediu riquezas, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu nada. Ele pediu sabedoria para guiar o povo e Deus o elogiou. Isso precisa significar alguma coisa para nós hoje. Porque sabedoria não é um artigo de luxo. Sabedoria é um item de sobrevivência nesse deserto que a gente vive. Em que todos à nossa volta, em que o mundo, todos é exagero, né? Mas o mundo em geral está endividado na sua alma. Em geral não se faz o que se deveria fazer. Em geral se vive aquém do que se deveria viver. Então sabedoria é um item essencial, indispensável nessa caminhada. E existe um episódio na Bíblia, quando a rainha de Sabá vem visitar Salomão, que é significativo nisso. Está lá em 2 Crônicas 9, se você quiser acompanhar. O texto é um pouco longo, se você quiser acompanhar. 2 Crônicas 9. Vou pedir licença para ler outro texto, porque é muito importante, tá bem? Sabedoria, irmãos, para você vencer o cansaço.
Sabedoria. Veja bem o que acontece nesse episódio em que a rainha de Sabá pede uma audiência para Salomão. Quer fazer um estágio com Salomão. E ela vai visitá-lo. 2 Crônicas 9. Diz assim, ó. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, ela foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que ele não pudesse responder. Vendo então a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca de suas realizações e de sua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até eu ver com meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Você ultrapassa em muito o que eu ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ó a sabedoria preservando. O seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e o quê? A retidão. Por meio da sabedoria. E ela então deu ao rei 4.200 quilos de ouro em grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Aqui eu pulei para o verso 9, tá, irmãos? Desculpa, eu não avisei. Depois de manter a justiça e a retidão, eu pulei para o verso 9. Ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, tá? Continuando aí. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Aqui é importante, ó, esse último. Depois de ela ter entregue tudo isso para o rei Salomão, o que diz o texto aqui, ó. O rei Salomão deu tudo à rainha de Sabá, o que ela desejou e pediu, e muito mais do que ela tinha trazido. Guarda isso aí. A sabedoria de Deus, irmãos, ela dá respostas e organiza a vida. Presta bem atenção nisso. A sabedoria de Deus dá resposta e organiza a vida. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta espiritualizar o problema. Se a sua vida é desorganizada, seja em qual área for, não adianta você espiritualizar o problema. Você precisa de sabedoria para resolver o problema no campo do problema. Não adianta você pedir para Deus sumir com a sua dívida. Do nada. Você precisa se organizar em primeiro lugar. Não adianta você pedir para Deus sumir com um problema que você causou por 20 anos no seu casamento. Não adianta. Você precisa se colocar no caminho, ter sabedoria para ir cavando de volta esse caminho. Essa estrada amarga que é o arrependimento. E consertando as coisas. Não adianta espiritualizar. Tem coisas que não adianta. É o que está acontecendo aqui nesse cenário. Salomão não espiritualizava a questão do reino dele. Ele tinha um reino para administrar. Mas veja que a sabedoria que Deus deu a ele organizou a vida. E deu respostas. Porque Salomão não deixou de responder nenhuma das perguntas difíceis que a rainha fez. Nenhuma foi difícil para ele. Por conta da sabedoria que Deus lhe deu. O reino de Salomão, diz a rainha de Sabá, tudo funcionava na mais perfeita ordem. A rainha ficou impressionada com a organização do reino, com todos uniformizados, todos os copeiros, os oficiais, tudo funcionando como deveria funcionar. Lembra o texto de Isaías? Todos fazendo o que deveria fazer?
Ninguém endividado na sua alma, todos cumprindo o seu dever de forma excelente? E tudo funcionando numa organização harmônica e que fazia sentido e que organizava a vida? E facilitava a vida de todo mundo porque você sabia que o teu companheiro ia fazer o que devia fazer? É esse o reino que a rainha de Sabá viu em Salomão e que reflete esse dia de Isaías também e que deveria refletir a nossa vida hoje. Organizada. De forma a impressionar os de fora. De forma que as pessoas cheguem para nós. Como que você consegue fazer isso? Como é que você consegue manter a sua empresa desse jeito? Como é que você consegue viver um casamento desse jeito? Como que você consegue organizar a sua vida desse jeito? Como que você chega no final do dia com energia ainda? Organização, irmãos. Organização. Organização dá respostas, sabedoria de Deus dá respostas e organiza a vida. É essa sabedoria que nós temos que buscar. Sabedoria de Deus não é algo abstrato, filosófico apenas. Dá respostas. Organiza a vida, deixa a vida de todos mais fácil. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós vemos no texto. Organização. Para vencer o cansaço, busca a sabedoria de Deus. A sabedoria que organiza a sua vida. Que te dá respostas. Resolva os problemas no campo do seu problema. Segundo ponto aqui que eu consigo observar do texto. A sabedoria de Deus torna as pessoas à sua volta felizes. Você vê que a rainha exclama assim: como devem ser felizes os homens da sua corte que estão todos os dias com você, Salomão, ouvindo da sua sabedoria. Deve ser a maior alegria. Então deixa eu dizer uma coisa para você que pode ser difícil, mas você precisa ouvir. Se você entende que você é sábio, mas à sua volta só existe tristeza. Se você deixa um rastro de tristeza à sua volta, eu não sei se essa é a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus deixa as pessoas felizes à sua volta. Não deixa as pessoas tristes. Você não causa estragos à sua volta com a sabedoria de Deus. Se você tem uma vida que você causa estragos, muitos estragos na vida das pessoas, você precisa dar uma reanalisada. Se essa realmente é a sabedoria de Deus. Se está correto o que você está fazendo. Para você vencer o endividamento da sua alma, o seu cansaço, você precisa assumir o compromisso hoje de buscar a sabedoria de Deus para tornar as pessoas à sua volta felizes. As pessoas precisam estar felizes à sua volta. As pessoas precisam estar contentes. A sua mulher precisa estar feliz quando você volta do trabalho. Não pode ser um martírio para ela quando ela vê você entrando. Os seus amigos precisam estar felizes quando você chega. No seu trabalho, as pessoas precisam estar felizes quando te veem. Ó, está vindo lá. A solução chegou. O abrigo contra o vento chegou. Vamos colocar o problema para ele, porque chegou quem pode resolver, quem vai me ajudar. Quando alguém tem um problema, a pessoa precisa lembrar de você. Não, eu vou procurar tal pessoa porque ela vai me ajudar. Assuma o compromisso de tornar a vida das pessoas felizes à sua volta. Deixe um rastro de felicidade, não de tristeza, por onde você passa. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria de Deus. Amém? Terceiro ponto aqui dentro da sabedoria. A sabedoria de Deus tem valor em si mesma. Ela não pode ser comprada. Repare no texto que a rainha de Sabá, isso era muito comum, tá, irmãos? Porque era uma visita de chefes de estado, então um trazia presentes e dava presentes para o outro. Isso é muito normal. O que não é normal no texto é que a rainha de Sabá traz uma grande quantidade de presente, isso é normal, mas o que acontece no final que nós lemos? Salomão dá tudo o que ela pediu, mas ele dá muito mais do que ela trouxe. Isso não está aleatório no texto. Por que ele fez isso? Isso poderia até soar mal educado, como se ele estivesse devolvendo, porque afinal de contas ela foi visitar Salomão. Ela que tinha que trazer presentes. Ela estava sendo hospedada, mas Salomão devolve muito mais do que ela trouxe, além das respostas que ele deu. Porque Salomão quis deixar muito claro para a rainha que sabedoria de Deus não se paga. Sabedoria de Deus tem um valor em si mesmo.
é um bem, é um patrimônio que nós deveríamos buscar, como diz lá em Provérbios de Salomão. A sabedoria grita nas ruas por alguém que a ouça. A sabedoria de Deus está gritando nas ruas, como diz os provérbios. Nós precisamos colocar a sabedoria de Deus no nosso coração, amarrá-la em nosso coração. E o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus, como diz Salomão. É o princípio, o primeiro passo. Precisamos crescer em sabedoria. Nós precisamos aprender a lidar com o desprezo que temos pela sabedoria. Porque ela tem valor em si mesma. A sabedoria, irmãos, é item de sobrevivência nos nossos dias. Adquira a sabedoria de graça de Deus. De graça. Porque Ele dá a tantos quanto a pedirem. Amém? Sabedoria. Terceiro ponto. Para vencer o cansaço, o endividamento da alma e ter uma boa consciência, se torne quem você deve ser. Diz lá o texto em Isaías, texto base. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, e mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Eu quero enfatizar aqui o último versículo, né? Mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres ele permanece firme. Isaías, como a gente já adiantou, ele está contrastando esse dia no futuro que ele viu com a realidade que ele vive. Ele está olhando para Israel e está vendo uma perversidade sem fim, uma maldade sem fim. E ele está dizendo, mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres ele permanece firme. Ele permanece firme numa sociedade que não é nobre, por conta dos seus atos nobres. Isso, em outras palavras, é o que Jesus disse, né? Eis que vos envio como lobos, como cordeiros, né, no meio de lobos. Te enviar como lobo é triste, né, irmão? Aí não, né? Aí tá ruim, né? Aí o sono pegou aqui. Eis que te envio como cordeiro no meio de lobos. Não é isso? O homem nobre permanece firme pelos seus atos nobres no meio de uma sociedade que não é nobre. Jesus está nos enviando como ovelhas no meio de lobos. É o que o apóstolo Paulo disse em outras palavras. Não vos conformeis com esse mundo. Vençam o mal com o bem. É a mesma coisa. A palavra é uma só. Você só consegue permanecer firme no meio de um mundo endividado na alma, pervertido, perverso, maldoso, sendo nobre, com grandeza, agindo com grandeza. Porque se você não agir assim, o que acontece? Você se torna um deles. Se você retribuir o mal com o mal, se você não tiver uma atitude nobre no meio onde não há nobreza, o que acontece? Você se torna um deles. E você não permanece firme. Então olha por que Isaías diz, o homem nobre ele faz planos nobres, e graças aos seus atos nobres, ele permanece firme. Vencendo o mal com o bem, permanecemos firmes, permanecemos na bondade de Deus. Por isso não podemos retribuir mal com o mal. Por isso não podemos deixar de fazer o bem, mesmo quando não vemos bem nenhum à nossa volta. Porque nós somos enviados como luz na escuridão. E vai ser difícil mesmo. Ou é fácil ser enviado como ovelha no meio de lobo? Olha a figura que Jesus usou, ovelhas no meio de lobo. Só um milagre para que sobrevivamos esse deserto mesmo. Mas como sobrevivemos? Mantendo a nossa grandeza. O nosso coração cheio de nobreza, cheio de caráter, cheio de bondade. Vencendo o mal com o bem. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. Nós precisamos impor sobre esse mundo a forma de Deus.
sendo muito claro aqui, irmãos, não seja um tolo, busque a sabedoria, não seja insensato, como diz o texto, não responda com insensatez, não seja. Nós precisamos buscar isso, eu preciso buscar isso. Não seja mau caráter, não seja perverso, injusto, seja nobre. Tenha atos nobres, tenha planos nobres. E não se engane, irmãos, todos nós aqui, todos nós, temos um pouco dessas qualidades ruins em alguma atitude da nossa vida. Em alguma medida nós somos insensatos, em alguma medida nós somos tolos, perversos, maldosos, em algum momento nós somos. Isso está no nosso coração, porque o pecado nos alcançou. Mas nós podemos e devemos e temos poder que vem do Espírito Santo para lutar contra isso, para sermos diferentes disso. E se erramos, temos a possibilidade de nos arrependermos e voltar atrás. Amém? Então, não sejamos assim. Vamos vencer o mal com o bem. Vença essas dívidas na sua alma. Tenha uma boa consciência em Deus nesses pontos. Haja com grandeza. Nós precisamos, como filhos, como povo de Deus, sermos melhores que o mundo é. Muito melhores. Nós precisamos ser melhor para que quem está lá fora venha ver o que está acontecendo aqui, como aconteceu com Salomão. Amém? Para finalizar. Quarto ponto. Para vencer o endividamento da alma, o cansaço e ter uma boa consciência, pague a dívida à vista. Pare de vender sua alma a prazo. Pague a dívida à vista. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Nós chegamos aqui na raiz principal do problema, que é o pecado. Porque você pode ser o mais nobre dos homens, o mais justo dos homens, o melhor dos homens, mas jamais será suficiente para pagar sua dívida diante de Deus. Porque a humanidade tem uma dívida com Deus. Quando o homem cai, quando o homem transgride e desobedece, o primeiro homem cai e ele permite então que o pecado entre no mundo e a morte entre no mundo, e a morte passa para todos. Todos pecaram, todos estão em dívida com Deus. O cristianismo nada tem a dizer com quem pensa que não deve nada a Deus. Porque todos são devedores, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra. Não há. Mas graças a Deus que nos enviou o Filho, que saldou a nossa dívida, que nos rasgou a cédula que era contrária, que saldou a dívida da nossa alma para sempre. Jesus pagou a conta que nós não poderíamos pagar. É por meio da cruz, da expiação dos pecados que ele faz na cruz, o cordeiro que morre em favor do seu povo, o sangue derramado do cordeiro, que ele arranca esse mal que está no seu coração e permite você ser quem você deveria ser. É por isso que eu afirmo aqui sempre que nada nesse mundo pode afirmar mais a sua identidade do que a cruz de Cristo. Porque é somente a cruz de Cristo que arranca na raiz a maldade do seu coração. Quando você crê no Filho, quando você de fato se arrepende dos seus pecados e deposita toda a sua confiança na cruz, o que acontece? Ele arranca essa maldade do seu coração e te dá um novo coração. Um coração que responde a Ele. Um coração que recebe a sabedoria de Deus. Um coração que anda nos caminhos de Deus. Um coração que deseja a Deus, que ama a Ele. Um coração que a palavra vai enraizando nele. E você vai tendo uma vida que é muito diferente da anterior. E você vai saldando essa dívida da alma por meio da sua santificação, por meio da sua separação, por meio da sua entrega, por meio da sua devoção. E esse amor de Deus vai saldando essa dívida. E você vai adquirindo uma boa consciência em Deus. É assim que nós temos que caminhar, irmãos. Nós temos que caminhar rumo a essa boa consciência em Deus que Jesus entregou para nós, essa possibilidade. Nós precisamos viver naquele ponto em que nós sabemos que demos o máximo de nós. Ministério de Música, por favor. Nós precisamos viver nesse ponto. Que esse dia,
que Isaías viu seja uma realidade hoje na sua vida. Hoje. Jesus, amados, pode se colocar em pé também, por gentileza, se você puder. Hoje precisa ser uma realidade. Vocês já leram que Jesus é o nosso descanso? Porque Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso sábado, nosso descanso eterno. Ele é o Senhor do sábado, é nele que nós temos todo o descanso. Em todos os momentos da nossa vida, por toda a eternidade. Porque Jesus na cruz, ele conquistou o mal que havia em nosso coração. E hoje você é capaz de se arrepender porque ele te deu um novo coração. Você é capaz de viver uma vida diferente porque ele te deu poder para isso, para romper com o pecado. Você não precisa mais viver dessa forma. O Dorival colocou muito bem na ministração que ele falou, que o mundo não nos entende por quê? Porque eles são obrigados a continuar pecando. Eles não conseguem dizer não. E chamam isso de liberdade. O que os escraviza. Nós não. Nós temos a possibilidade de dizer não. O poder de dizer o contrário. De afastar o que não presta das nossas vidas. Com todos nós foi assim. Quando você, enfim, quando Deus te alcançou, te deu um novo coração, o que você conseguiu fazer? Dizer não para as coisas que não prestam. Que você não conseguia antes. E é assim que nós vamos saudando essa maldade que está no nosso coração. E tendo uma boa consciência. Uma consciência que você encosta a cabeça no travesseiro e sabe que não deve nada. E sabe diante de Deus que você fez tudo o que você podia fazer. Amém, meus irmãos? Vamos viver assim? Vamos saldar essa dívida? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez.